Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seracast. Hoje com um convidado mais do que especial, porque a energia dele é foda. Eu já falei isso diretamente para ele. Um cara que já foi atleta de alta performance, já foi empresário, aliás, é empresário, mas já foi empresário em outros segmentos, em vários segmentos. E hoje ele vai trazer pra gente uma sabedoria e mostrar o que ele faz, qual é a transformação que ele faz hoje com várias pessoas, empresários, crianças, enfim. Ele vai mostrar pra gente tudo isso e tudo isso com um animal muito especial. Ele trabalha muito com cavalos e você vai entender o porquê e como ele faz isso. Seja muito bem-vindo, André Luiz. Porra, cara, satisfação estar com você aqui. Satisfação é toda minha, irmão. Obrigado pelo aceite, né, da gente estar aqui batendo um papo e toda essa galera aí de a gente estar também contribuindo com um conhecimento desse universo ainda no Brasil tão pouco explorado, mas em breve aí a gente está multiplicando aí essas multidões e com certeza isso vai chegar na casa de todo mundo aí daqui a pouco também. É isso aí, amém. Andrezão, já dei uma rápida pincelada na sua vida, na sua história de vida, mas queria que o pessoal te conhecesse melhor como eu te conheço. Então, queria que você falasse um pouquinho da história, de onde veio o André, como que surgiu essa parte de mexer com cavalos, transformar vidas, porque antes disso teve bastante coisa, né? Muita coisa, Marcelão, realmente. Primeiramente, eu quero agradecer, inclusive, né? Quero agradecer a Deus por estar aqui, por essa possibilidade de estar aqui com saúde, com vida, a minha família também, meus pais, minha irmã, meus filhos, né, a Gabi, os filhos da Gabi também, enfim, e toda a família Serac, né, da qual a gente pertence também. Exatamente. E do clube aí, do Fire Club, tá? E, enfim, falando um pouquinho da história do André, né, o André, bem dizer, nasceu com cavalos, tá? Por conta do meu avô, do meu pai. Meu pai foi militar, é militar da reserva, então na época de adolescência convivia com ele ali no grupamento de cavalaria, no grupamento montado, e ali veio a paixão, né, já desde pequeno. Mas eu não esperava nenhum tipo de envolvimento profissional nisso, era um hobby mesmo, né? Eu na época de infância eu lutava, então praticava lutas, karatê e kickboxing, fui atleta de alta performance em luta inclusive, tá? Legal. Depois a minha graduação foi em educação física. E o meu ramo de empreender foi, né, de academia, de ginástica, na área fitness. E isso eu fiz aí uma boa parte da vida. E depois, num determinado momento, os cavalos me trouxeram para dentro, né, desse universo equestre. Óbvio que a gente trouxe aí, né, esse know-how de uma vida militar, de uma vida de empreendedorismo, de uma vida fitness, né, de uma vida em forma, para que nós pudéssemos também trazer essas boas formas aos animais, cavalos e às pessoas, tanto Legal. Uma forma física quanto uma forma emocional. E assim, não tem como negar, né, gente? Você viu que o cara já vem no estilo, o cara tá no estilo aqui, chapéu. Pô, o cara gosta mesmo desse estilo de vida, dessa transformação, desse tato com os animais, com os cavalos. Então isso, cara, não tem como negar. Mas você falou que você começou muito cedo, quando você estava lá com seu pai na cavalaria. Quantos anos eram isso? Era 10 anos? Meu primeiro tombo de uma mula, de um muar no sítio do meu avô foi com 4 para 5 anos de idade. 4 para 5? O seu pai deixou você tomar um tombo desse? E depois eu me lembro bem também, com 10, 12 anos, eu tinha uma frequência muito grande, né, lá na cavalaria com meu pai. E lá foi onde eu aprendi bastante coisa também, né? Principalmente da base da equitação acadêmica mesmo, né? Dessa equitação militar. Hoje, claro, que a gente desenvolve outras frentes, né? Tanto é que eu tô aqui de chapéu, porque eu tô na frente western, né? Então, é um outro estilo, mas a minha abordagem sempre foi uma abordagem muito acadêmica, né? Trazendo esses princípios da eficiência, da segurança, do resultado, né? Nos treinamentos. E, então, isso assim, veio bem desde novo mesmo. Já trabalhava, por exemplo, com... ainda adolescente, né? Meu avô falava assim, esse cavalo é muito bravo, né? Não monta nele que ele vai te matar, ele vai dar um coice, ele vai pular. Né? E daqui a pouco estava eu ali em cima do cavalo e o cavalo não tinha reação nenhuma, né? Até na época eles brincavam, né? Falavam, esse menino hipnotiza cavalo, esse menino, né? Enfim. E aí, desde o meu começo, tanto é que o meu trabalho, minha maior frente dos trabalhos com os cavalos foi na doma de cavalos, né? Então é pegar os cavalos chucros e de que forma eu conseguia fazer esse amance dos cavalos sem violência, né? De uma forma racional, tá? Então, é um ato normalmente de nos amansar primeiro para poder amansar alguém, né? Então, eu sempre levava essa mensagem nos cursos da qual eu ministrava de doma, né? Tudo começa em mim para que depois eu possa transmitir esse mesmo equilíbrio, essa mesma harmonia para o animal. E aí a gente trabalha, então, num padrão de entrega.
e não num padrão de dominância, entende? Então não é doma mais, né? Aí por isso que eu comecei a chamar de Amance. E o olhar integrativo já veio a partir daí, inclusive, né? Quero olhar também para a saúde, para o bem-estar, para a convivência, para as harmonias de manejo, de alimentação. Então a gente olha por um todo, né? Na verdade é uma empresa, né? É um ecossistema. Sim. Então a gente precisa olhar para isso todo. E olha que legal que você falou. Eu fico... Assim, cara, vocês vão acompanhar aí esse episódio. Eu não sei vocês, mas eu me arrepio, vou me arrepiar em vários momentos, porque eu já fiz várias terapias em cima disso, principalmente com o André. Acabei de sair nesse final de semana de uma terapia com ele e isso me deixa realmente muito emocionado, porque realmente é um negócio muito diferente, muito legal. Mas você falou um negócio que muita gente não acredita, né? Que você falou assim, eu preciso me transformar primeiro antes de eu querer transformar outra pessoa ou um animal, por exemplo. Então isso é muito rico em termos de informação, porque às vezes as pessoas acham que simplesmente, eu vou lá e vou, por exemplo, como você falou, domar um cavalo. Eu vou lá e vou querer transformar aquela pessoa. Mas será que você está preparado para isso? Preparado, digo, você está transformado para transformar alguém ou um animal, alguma coisa assim? Então isso que você falou realmente já bateu aqui um negócio. Eu falei, caramba, isso é muito foda. Você precisa se transformar para transformar alguém. Exatamente, Marcelo, é isso. E, na verdade, isso é uma constante na vida nossa, né? Não só com cavalos, como você mesmo mencionou. E isso a gente tem, por exemplo, né, nas questões profissionais, nessas questões de relacionamentos, né, dentro da família. Então, como é que eu vou partir para um princípio de educar algo, sendo que eu não estou de uma forma educada para transmitir essa mensagem, né? E, então, essa mensagem ela sempre vem através do exemplo. Então, ou seja, tudo começa em mim primeiro. Né? E depois, o que começa em mim, eu consigo reverberar e transmutar isso para a pessoa que está na minha frente, para o animal que está na minha frente, para indivíduos, né, que fazem esse ambiente. Então, de que forma eu quero o meu ambiente? Né? De que forma eu quero... Não adianta nada o André também fazer um trabalho com o cavalo e ter, por exemplo, um tratador do cavalo, por exemplo, que não tem ordem na alimentação do cavalo, que às vezes vai limpar a cocheira dele, por exemplo, e às vezes tipo bate nele, faz alguma coisa. Então, quer dizer, se o meu ambiente ali não tiver recheado também das pessoas que têm os mesmos valores meus, né, a gente não consegue criar essa harmonia. Então, começo por aí. Né? Tudo começa primeiro em mim, depois no ambiente que eu crio, para que esse ambiente, na verdade, a gente consiga prosperidade, harmonia, projeção, equilíbrio. A gente busca sempre a linha do meio, sabe? O 8 e o 80 a gente busca na linha do 40 ali, que fica tudo confortável para todo mundo. Legal, um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Eu acredito que você, contando sua história, acho que as coisas não acontecem simplesmente do nada, né? Sempre tem alguma coisa ali para o futuro e tal. Então, acredito que quando você falou que você já foi atleta de alta performance, isso também te ajudou, acredito que te ajudou muito nesse sentido, né? Porque atleta de alta performance, principalmente você falou que é da parte de artes marciais, que você entrou nesse ramo de artes marciais, é muito foco, né? Muita disciplina. E acredito que num trabalho com cavalos, ou até mesmo você que está assistindo aí, num trabalho de equipe, de liderança, acho que vai muito ao encontro que te ajudou a essa disciplina das artes marciais em outros âmbitos. Demais, Marcelo, demais. Porque desde de garoto, né, desde criança, eu tenho esse hábito. Então, por exemplo, hábito de meditação, né, hábito de um descanso, né, de sono, hábito de um bom treinamento, né, da qualidade da proposta desse treinamento, das escalas desse treinamento. Por exemplo, eu sei que uma semana eu vou estar leve, mas uma semana eu vou estar com uma semana de choque. Depois uma semana eu volto para o regenerativo. Uma semana que antecede as competições, na verdade, tem toda uma questão também de um trabalho emocional, psicológico, espiritual. Então, né, desde a meditação até o treinamento propriamente dito, né, conseguir estar bem de uma forma com harmonia com o meu corpo, com a minha mente, com a minha alma, né, que é essa trilogia que a gente traz nas artes marciais aí para a vida toda, né? Nós somos compostos desses pilares. Então, tudo isso, até por conta das origens, né? Eu treinei com famílias tradicionais, né? Com professores que vieram realmente da fonte, né? Japoneses. Então, tudo isso me trouxe, assim, além de uma filosofia de vida, né? Uma disciplina e uma determinação de, primeiro, não desistir, né? Do que a gente sonha, do que a gente acredita e a cada dia dar os passos para que isso possa se tornar real, para que isso possa ser, né, verdadeiro e não fantasioso, tá? E, ao mesmo tempo, serve de uma preparação. Eu acho que assim, tudo prepara a gente para a vida. Teve um dia agora recente, né, não tão longe, eu tive um pensamento que me veio, porque conversando com a esposa do meu sensei, eu perguntei para ela, né, eu falei assim,
se um dia o Seisei não estiver mais aqui, Deus me livre e guarde, né? Mas quem dá sequência no trabalho, no caso que a gente vem de família, né? E ela falou assim para mim, ninguém. Eu falei assim, então, né, veio do Seisei Sagara, passou para o Seisei Nakama, e agora do Seisei Nakama, então ninguém vai perpetuar isso? Né? Ela falou, não. E aí foi num momento que a hora que ela falou não para mim, eu me abalei com aquilo, e eu falei, puxa, eu tenho uma responsabilidade nisso, né? Eu falei, eu vou para São Paulo e vou conversar pessoalmente com o Seisei. E aí eu fui para São Paulo, falei para ela, não avisa que eu estou indo, eu vou pegar de surpresa, mas eu quero só conversar com ele. Uhum. E aí chegou na academia, ele falou, olhou para mim, cumprimentou, falou assim, ó, veste o kimono. Eu falei, Seisei, eu não trouxe o kimono. Ele falou assim, não, tem um kimono te esperando no vestiário. Põe o kimono, põe a faixa e vem treinar. Eu falei, Seisei, eu só vim conversar com o senhor. Ele falou assim, põe o kimono e vem treinar. Eu falei, tá bom. Aí fizemos um treino, aí depois deu uma pausa de 30 minutos, ele falou, eu vou conversar com você só depois do segundo treino. Ou seja, né, aquele momento de você saber esperar, né, segurar que essa ansiedade que você tem, de querer falar. E aí depois, no final do segundo treino, foi onde eu me expressei, e aí ele falou assim, ó, o karatê te levou para os cavalos. Então faz o seu legado acontecer com toda a história, com toda a experiência que você tem no karatê, faz acontecer no universo com o cavalo agora para as pessoas que estão à sua volta. Então, a hora que a gente vê, né, tipo uma coisa assim, até me emociona em falar isso, né, porque foi meu segundo pai, e quando ele me traz isso, me traz realmente um propósito, uma vontade de cada vez ir além mesmo, sabe? E isso tudo começou lá atrás, com 6 anos de idade. Né? Caramba, hein? O negócio, olha como as coisas, como que a vida às vezes nos prepara e a gente ainda nem sabe o que vai acontecer lá na frente. Isso é animal. Você comentou também que entrou no mundo de academia, é isso? Sim, sim. Foi antes ou depois do karatê? Foi depois? Foi depois porque o karatê eu já venho, né, desde garoto até a adolescência, e depois eu empreendi no ramo de academia. Claro que a primeira academia, a estrutura era mais um dojo mesmo, uma academia de artes marciais, mas depois também outros ramos de negócios, né, de academia fitness mesmo, com complexos, né, musculação, ginástica, artes marciais, ciclismo indoor. Começamos em 2008 uma frente muito forte para o treinamento funcional, né? Hoje a gente está aí à frente do treinamento da face, eu faço parte do grupo de pesquisa também dessa Universidade da Face aqui no Brasil, que também é um Seisei que foi meu técnico universitário na época. Né? Então, hoje toda essa frente voltada ao treinamento, né? Principalmente de alta performance, e também quando a gente fala de alta performance, hoje a gente fala de vida, contrário do que a gente via na década de 90, né? Falava, poxa, alta performance às vezes é uma condição de machucar, de lesão. Não, hoje é o contrário, né? Eu preparo um atleta para que em 4 anos ele chega no nível olímpico, ele chega na sua melhor performance. Eu não posso perder um atleta depois de 2, 3 anos de preparação, então eu não posso correr o risco dele se machucar nesse intervalo de tempo. E quando eu falo de atleta, inclusive, eu volto a falar também dos atletas cavalos, né? Porque a gente tem os esportes equestres, onde os cavalos eles se preparam 4, 8, 12 anos para ir para umas Olimpíadas, né? Então, às vezes a gente quer as coisas do dia para a noite, assim, no imediatismo, né? E não mas não funciona bem assim, né? Então, e aí nessa época, empreender também no ramo de negócios, né? De fitness, de academia, inclusive fali 3, 4 academias, e isso faz parte do processo mesmo, né? Todos os empreendedores, eles correm riscos, né? E a gente está acostumado com isso. Né? Alguns riscos a gente corre positivamente, outros riscos nos levam a aprendizados. Né? Eu não acho que nem que é um erro, né? Eu acho que são aprendizados. Em algumas coisas a gente acerta, em outras a gente aprende. E nisso a gente consegue levar também uma harmonia disso para a vida. Então hoje a gente faz isso, essa abordagem também do empreendedorismo, juntamente com os cavalos também. Caramba, que legal. Então, atleta, quer dizer, primeiro uma criança que viveu ali na parte militar junto com o pai, caiu com 4 anos, 5 anos? 4 para 5. 4, 5 anos. Depois, né, continuou aí essa parte do karatê, aprendizados com o sensei, aí depois abriu a sua própria academia de artes marciais, depois foi para esses ramos. E em que momento você falou assim, putz, quero trabalhar com cavalos? Foi meio que uma parte de final dessa parte de academia, teve também a parte de relacionamento, como que foi essa viradinha de chave para os cavalos? Sim, Marcelo, foi bem no final do meu primeiro casamento, tá? Que na verdade eu tive uma questão ali para ser resolvida comigo mesmo, né? Que era o aceitar aquele processo que eu estava passando, que é tipo assim, algo novo está acontecendo, algo que me desconforta, mas como que eu preciso buscar conforto no desconforto, entende?
E aí eu fui buscar isso nos cavalos. Então fui até o sítio do meu avô, permaneci lá por 3 meses, mais ou menos. Pós-separação? Pós-separação, né? Pós-separação do relacionamento. Fiquei lá por uns 3 meses. E de lá, eu gosto de falar assim, ó, eu não quis entrar para o universo do cavalo. O cavalo me trouxe para o universo deles, sabe? Porque o universo do cavalo ele é muito delicado, porque a gente está falando de um bem à vida, né? De um animal que proporciona a condição da gente de estarmos conectados a um bem maior, a um bem da vida, a um bem da fonte, divino, universal, de Deus, quem quiser, né, chamar, não estamos tratando de religião aqui, né? Mas é algo sentido. Então, esse universo, ele nos atrai. Então, hoje eu falo que eu não vivo somente do cavalo, né? Eu vivo o cavalo, tá? Então, para você chegar nessa condição, para você chegar nesse estágio, nesse nível, você não pode querer se inserir no meio. É o contrário. O meio te traz para dentro de algo que você vai fazer parte e pertencer de uma forma qualificada, com um exemplo, com determinação, com disciplina, com foco, né? E acordar todos os dias fazendo e sendo a sua melhor versão, sabe? Não tem a ver com o outro. Eu saí do mundo competitivo para vir para um mundo colaborativo, né? Então, com os cavalos eu aprendi a colaborar. E juntos a gente vai para a competição, a gente vai para a guerra, a gente vai para onde tiver que ser. Mas é junto, né? Então, ao invés de eu embater contra, né, ou de encontro com o Marcelo, né, eu falo, Marcelo, vem cá, dá a mão aqui, vamos junto para essa parada aí, vamos fazer acontecer, entende? Esses 3 meses foram então meses difíceis, né, com certeza, mas foram os meses que te conectaram com esse animal incrível que ele permitiu você estar nesse âmbito e fazer o que você faz hoje. Praticamente isso. Esses 3 meses foram decisórios. Né? Foi exatamente isso. Principalmente nesse start, né? Principalmente nessa fase inicial. Depois disso, claro, nessa jornada aí que hoje, né, esse ano completou aí 12 anos, né? Caramba, inseridos tipo, totalmente no universo do cavalo, das 4 da manhã até, né, 24 horas no cavalo. Também tem as suas fases de dificuldade, tem suas fases de busca, tem suas fases de reencontro, tem suas fases de readaptação, de expansão. Então tudo você vai conseguindo alcançar um alcance gradativo, gradual. Muitas coisas vêm, né? Por exemplo, o que a gente trabalha hoje, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dela, né? Que é da Senso Percepção com Cavalos. Quando ela vem para você, aí você nega aquele lugar, né? Porque por que eu vou trabalhar com isso, sendo que eu quero isso, né? Então aí a gente começa a entender que não é muito o que você quer, e sim o que precisa ser feito, né? E a gente entra em outros processos. Claro, que numa busca constante aí de um aprimoramento pessoal mesmo, né? Então, e os cavalos nos ajudam muito com isso, sabe, Marcelo? Quando eu aprendi, né, a me aquietar, e não só a diferença, por exemplo, que a gente tem, né, da oração e da meditação. Então, a oração é quando a gente conversa com Deus. E a meditação é quando a gente deixa Deus conversar com a gente. Tá? Que legal. Então, com os cavalos eu faço isso também. Né? Então, quando eu estou ali montando um cavalo, dando uma aula de equitação para alguma pessoa, eu estou ali conversando com essa pessoa. Né? Mas em um outro determinado momento, eu paro, sento no chão ali, deixo o cavalo vir e conversar comigo. Então, eu deixo ele trazer para mim o que eu preciso fazer de contribuição para com o universo, para com o mundo, para com as pessoas que estão à minha volta, para com a família, entende? Então, esse momento de você se aquietar, né, calar e esperar chegar uma resposta, e resposta essa que muitas vezes não é o que você queria ou não é o que você esperava, mas é o seu propósito, aí assim, peguei. E agora, o que eu faço com isso? Né, então, até nesse lugar, a gente tem também novos reencontros. Então, é tudo um processo, né? Não é assim, me inserir no meio do cavalo e está tudo lindo e maravilhoso e tudo vai fluir positivamente ad eterno. Né? A gente tem aí os seus ajustes e reajustes que são diários. Quando a gente, na ordem cronológica, então você pegou esses 3 meses, começou a trabalhar com o cavalo, mas logicamente você, pela sua experiência de moleque, desde criança, você começou não nessa parte de transformação, foi mais voltado para Doma, né, que se chama de Doma hoje, mas você já gosta de colocar um outro nome que eu acho sensacional, mas você começou nessa parte de aula mesmo, de como que eu posso falar, como... Parte técnica, como você montar, né? Como você... Não sei como que fala, mas acredito que você começou com esses treinamentos de Doma para depois chegar no que você
faz muito hoje, que você não deixou de fazer o resto, mas que você faz muito bem hoje, que é essa parte de transformação, né, de pessoas com o cavalo, né? Exatamente. Marcelo, muito boa colocação essa, Marcelo, porque até para as pessoas que me viam, né? Então, via o André aqui na Doma, via o André como professor de equitação, via o André atleta de 3 tambores, né? E hoje vê o André com outro lugar. Então, aqui nós estávamos com a Horse Fit, né? Que é a nossa unidade inicial, que até hoje eu levo o nome ainda, né? Como nossa marca. A Horse Fit, ela tem um cunho técnico. Eu olho para o cavalo e olho para a pessoa, mas num lugar técnico, tanto institucional quanto educacional. Na senso-percepção com cavalos, a gente olha também para os cavalos, olha também para as pessoas, mas por uma saúde ao bem da vida. Então é um lugar integrativo. Ele é terapêutico, ele é de autodesenvolvimento, ele é de busca de autoconhecimento. E aí você pode perceber que essas frentes, tanto a frente técnica quanto essa frente integrativa, tanto o esporte quanto a saúde, né? Tanto o cavalo como uma condição profissional, quanto o cavalo numa disposição à vida, eles se complementam. Perfeito. E aí eles conseguem ter esse encontro que hoje a gente tem isso, né, nas duas formas, tanto institucional, no nosso local em Itu, São Paulo, né, hoje a gente está com essa unidade, tá? Legal. E também educacional. E aí quando a gente fala da parte educacional, aí a gente expande a nível Brasil. Tá? Cara, que legal. Acho que o pessoal que está em casa, olhando aqui, vendo essa conversa, aliás, se você que está aí já está curtindo a história do André, já quer entender mais sobre cavalos, não deixa de curtir, de dar esse like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal, assim o YouTube entende que você curtiu o vídeo, que você gostou do canal, gostou do André, e vai falar assim, pô, esse canal, esse pessoal louco aqui, tem um conteúdo legal e vai entregar isso para mais gente. Então dá um like, se inscreve no canal que vai ser já foda para os próximos episódios. Mas a galera, provavelmente, se eu estiver assistindo, já estava pensando assim, André, por que cavalo? O que o cavalo tem de tão especial para fazer? Lógico, essa parte institucional legal, né? Tem esporte, é uma coisa, mas o que ele tem de tão especial para fazer essa outra vertente? O cavalo, Marcelo, ele é um bem que a gente pode acrescentar ou complementar, né, ou agregar na vida humana como um outro ser vivo. Então é um esporte que você realiza com um humano e com outro ser vivo também. André, legal, mas a gente pode fazer isso com cachorrinho, a gente pode fazer isso com gato, a gente pode fazer, né, outros diversos tipos de animais. Sim, e são tão bons quanto, né? Principalmente quando está inserido na natureza. Tá? Então a gente sai ali, né, do quadrado, que é do celular, do videogame, do tablet, e insere, na verdade, com os animais, vou para a natureza, saio do apartamento, né, vou aterrar, vou colocar os pés descalços no chão, né, enfim, vou curtir um pouquinho tudo isso, uma cachoeira, no mar, enfim. Mas os cavalos, eles têm um nível de energia, tá, e um nível de frequência que nos eleva. Só de você estar próximo de um cavalo, por exemplo, você já tem uma condição de o estado corporal seu mais relaxado. Já dá uma mudada. Já dá uma mudada, tá? O cavalo, ele entra num nível de frequência que, por exemplo, o cachorro, né, ele tem uma frequência que é 2 vezes superior aos seres humanos. Legal. Por conta da parte instintiva dele. Se liga aí, ó, presta atenção, porque essa informação é muito importante, que é uma conta bem alta, presta atenção. Então, o cachorro, ele tem 2 vezes mais, uma frequência maior do que o ser humano, é isso? Uma frequência energética maior, exatamente. 2 vezes. Isso em comprovação científica, tá, Marcelo? A gente não tá falando nada de anormal. Nada da nossa cabeça aqui, tá bom? E nada de anormal também, tá? O gato. Ele tem de 2 a 3 vezes mais do que o cachorro. Do que o cachorro. Então, ó, a gente começou com o ser humano, cachorro, gato. Os cavalos, eles têm um nível de frequência de energia de 12 a 18 vezes superior ao gato e ao cachorro. Nós, cachorro, gato. Não vou levantar, senão vou sair da câmera. Mas o cavalo, cara, tudo isso é uma frequência, então, absurda de energia, assim, diferente do que a gente racionalmente poderia entender. E quando a gente fala de um campo, né? Uma expansão de campo, então, por exemplo, eu sinto a energia do Marcelo estando próximo do Marcelo, né? O cavalo, ele também tem essa expansão, que é através, né, do cardíaco, através dessa zona dele do coração, né? Ele tem essa expansão, então ele chega a ter sensações, por exemplo, de pessoas a metros de distância. Caramba. Por que eles tiveram isso, né, na natureza?
Porque eles são presas na natureza. Então a sensibilidade dele precisar notar um predador, uma iminência de risco, ou tipo qualquer situação de desconforto, de insegurança, o que eles precisam fazer? E por isso que eles fazem muito bem, correr. Então o cavalo ele trabalha muito essas questões quando eles estão no ambiente natural deles e quando eles são ali, né, animais selvagens e não animais compostos numa sociedade com seres humanos. Mas quando eles estão ali no ambiente selvagem, eles precisam ter um feeling muito apurado para uma condição de sobrevivência. Né? Então são cavalos que, por exemplo, eles não precisam deitar para dormir, porque eles demoram muito para levantar, então eles conseguem ter a capacidade de dormir em pé. Eles têm a capacidade de ter essa sensação ao redor deles com metros de distância. Né? Então eles vivem em manada, para que na verdade essa manada elas tenham mais força quanto os predadores. E eles caminham sempre para uma mesma direção. Olha quanto aprendizado do ser humano. Olha só, isso que tem até na nossa pulseirinha aqui do Serac. Eles juntos são mais fortes. Juntos são mais fortes, exatamente. Tá? Porque senão, né, eles individualmente eles são presas fáceis, né, para lobos. Né, sozinhos eles são mais fáceis como presa. Então o cavalo hoje, tanto é que a gente usa já há muitos anos, né, os cavalos como, por exemplo, trabalhos com crianças com necessidades especiais. E, por exemplo, também, uma criança com necessidade especial, um autista, por exemplo, a gente não precisa falar. Uma criança com diagnóstico de autismo, qual que é a seção dele? Coloca em cima do cavalo e deixa o cavalo simplesmente andar. A própria ligação do corpo da criança com o cavalo e o movimento do cavalo traz essa sensação para a criança, tanto motora quanto neuromotora, de ativações de mais de 8.000 sensores corporais. Caramba! Então, assim, isso só de sentir e de se movimentar. Inclusive nisso, Marcelo, trazendo, a gente tem as áreas do nosso cérebro, né? Então, as áreas do nosso cérebro, por exemplo, que a gente mais usa, né? Que é o neocórtex, que é a parte nossa racional. Né? Tá? Mas os cavalos, eles têm essa disposição de usar a parte, né, que é do reptiliano, que é o lado da ação, tá? E o límbico, que é a parte das nossas emoções, dos sentimentos, tá? dessas nossas sensações. Nós, seres humanos, precisamos aprender com os cavalos a usar mais o límbico, que é o lado nosso do sentir mais, ao invés de ficar verbalizando, falando e tentando compreender. Então não está no lado da compreensão, está no lado da apreciação, sentir mais, e nos colocar em ação, nos colocar em movimento. Né? Por que muitos traumas nos vêm? Tá? Por conta da paralisação. Aquilo que a gente recebe, um evento traumático que a gente recebe, nos coloca numa condição de imobilização. Entendi. E aonde tem rigidez, não tem fluidez. Você não consegue fluir nada se está num campo rígido. Né? Então, quando nós, seres humanos, nós saímos do estado de imobilização, de conflito, de rigidez, a gente passa a fluir. Quando você passa a fluir, você coloca-se em ação, você coloca-se em movimento. A partir do momento que você se colocou em movimento, você começa a sentir. Todas essas sensações que você tem, que vêm através do movimento, faz você até racionalizar, mentalizar, tudo mais, isso com um propósito. Deixa de ser um compreender dos porquês da vida e simplesmente sentir para onde eu vou. Né? Então, se a gente pegar povos antigos, eles tinham isso mais apurado, porque a gente vivia, né, nas épocas aí da caverna, mais pré-histórico. Né? Então, o ser humano ele também já passou por esse lugar. Porque nós somos, né, predadores, mas se nos colocar em alguns lugares, nós podemos também ser presas. Com certeza. Tá? Então, se colocar a gente numa savana na África, a gente já virou presa. Já era. E aí é onde você vai precisar o quê? Trabalhar todas essas outras sensações por um critério de sobrevivência. Sobrevivência, caramba. Entende? E o mais legal, que você comentou comigo isso no final de semana, e você falou que a gente, ainda no assunto do porquê o cavalo, e com todas essas explicações do sentir, da frequência, etc., a gente vê o cavalo como algo muito foda na história do planeta, vamos dizer assim, da humanidade, vamos dizer assim. Porque o cavalo ele já foi usado, você mesmo me ensinou, como transporte, né, carregando carroça, já foi
já foi usado para ganhar guerras, para batalhar, enfim. Então o cavalo, ele é muito foda, né? Resumindo, o cavalo realmente ele tem uma força muito grande, né? Então, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com o arquétipo de cavalos, né? A gente trabalharia com essa força, com esse empoderamento, com essa grandeza do cavalo, né? E tudo isso que traz, inclusive tem um amigo que ficou comigo no Brasil um tempo, fazendo mestrado e doutorado. Ele veio de Portugal e lá ele fez uma escola de equinocultura em Portugal, tem essa formação, tá? Ele trouxe um ditado na época que falava mais ou menos assim, né? O cavalo fez... os homens, né, conquistaram terras, se tornaram reis por conta dos cavalos. Porque se não fossem os cavalos, os homens seriam meros escravos da terra. Caramba. Então os cavalos, assim, as primeiras vezes, né, foi para finalidade bélica, depois finalidade de agricultura, finalidade de transporte, depois do esporte. E hoje essa frente, por exemplo, né, da integração, da saúde, da parte do trabalho do corpo, da mente. Então nós vemos uma evolução realmente. Uma bela evolução e somos gratos por tudo isso, porque olha... E quando você explicou então toda essa parte de frequência, de sentimento, de ação e etc., traduzindo e chegando pro pessoal agora. Tá, legal, mas o que o André faz então? Resumidamente, ele brincou comigo no final de semana, resumidamente ele fala cavalês. Ele fala o cavalês, que é traduzir o que o cavalo ele tá querendo dizer ali sobre aquela pessoa e etc. Então você pega, tô resumindo, esdrúxulo, mas assim, ruim, você vai me corrigir aqui, tá? Porque você é o cara que entende. Você pega uma pessoa que às vezes tem um trauma, às vezes tem um bloqueio, às vezes não entende o que está acontecendo na vida dela, o porquê e os porquês da vida, etc. E tenta ajudá-la de uma forma colocando-a junto com dois, sei lá quantos cavalos ali tem, para o cavalo tentar te decifrar o que pode ser para ajudar essa pessoa. É mais ou menos isso ou falei tudo errado? Não, falou tudo certo. Né? O cavalo ele não pode ajudar como ele ajuda. O cavalo ele ajuda. Por quê? Porque o cavalo ele trabalha por conta dessa frequência. Quando nós, por exemplo, se tiver eu e o Marcelo no lugar com os cavalos, né? Os cavalos, o que eles querem no ambiente onde eles estão vivendo? Eles querem harmonia, eles querem paz. Então eu quero pastar, eu quero tomar água, eu quero descansar se eu estiver bem, então eu quero isso, eu quero esse equilíbrio, tá? Quando nós chegamos no local onde nós estamos com cavalos e nós saímos dessa frequência de equilíbrio, os cavalos eles detectam isso através da frequência, através da energia, tá? Detectado isso, os cavalos eles trabalham com as pessoas numa técnica que a gente usa hoje da PNL, que é uma técnica de espelhamento. Então o cavalo ele consegue trazer por uma consciência algo que estava oculto e que às vezes nós nem lembrávamos disso. E até por isso nós não conseguimos ressignificar. Como que a gente vai trabalhar um trauma, ou um evento traumático, ou um evento de dor, sendo que a gente não tem acesso disso? Às vezes as pessoas falam, mas eu não me lembro o que aconteceu comigo quando eu tinha 4, 3 anos de idade. Eu me lembro que eu caí de uma mula. Mas às vezes tem pessoas que não se lembram. Então os cavalos e a grande maioria dos problemas emocionais e terapêuticos têm causas na primeira infância. Ou geracionais, né? Repetições de padrão das gerações. Estamos falando de ancestralidade, papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, tá? Então, já vem de uma raiz lá de trás, tá? Quando os cavalos eles têm acesso a essas informações, entra a figura do André. Então, o Marcelo está no lugar com os cavalos. O Marcelo veio trabalhar uma questão, por exemplo, né, de vício, tá bom? Então tá lá o Marcelo trabalhando uma questão de vício, uma questão de aborto, uma questão de suicídio, qualquer tipo de problema, tá? Trabalhamos essas questões, os cavalos, e o Marcelo não precisa falar para o André não precisa ter o conhecimento, né? O Marcelo chega lá... Você não precisa saber antes o que está acontecendo, nada. Eu posso chegar lá e falar, vamos lá, vamos para fazer, não preciso falar nada, é isso. Nada. Tá. Os cavalos, eles vão fazer um contato com você, vão sinalizar através dos movimentos deles, então eles vão bater a mão mais forte no chão, vão abaixar a cabeça, vão levantar a cabeça, o pescoço, vão colocar a orelha para trás, vão colocar a orelha para frente. E vai sinalizar no corpo do Marcelo. Então vai sinalizar num braço, vai sinalizar na garganta, vai sinalizar na linha de abdômen, tá? Vai vir por trás e vai ficar na nuca, tá?
Sinalizou, ele vai sair dali, vai fazer um movimento com outro cavalo. Então, essa dinâmica que eles criam entre os cavalos, nos meios da qual eles estão e com a pessoa que ali está, nos traz uma leitura disso. Aí é onde eu brinquei com você de eu falar cavalês, por quê? Porque aí precisa interpretar toda essa leitura e para trazer. E num ambiente da natureza, não necessariamente é só os cavalos, a gente tem outros animais que integram isso. Então, sei lá, eu estou num lugar onde tem ovelhas, onde tem carneiros, onde tem um cachorro, onde tem um gato, onde tem pássaros voando, né, árvores. Então, essa conexão do universo em si, tanto os animais, quanto minerais, quanto os vegetais, eles criam essa harmonia. E o que o universo quer? Sempre do ser humano, né? O equilíbrio entre todas as coisas. A gente tem equilíbrio entre as estações, a gente tem equilíbrio entre dia e noite, a gente tem equilíbrio entre chuva e sol. Então, tudo na natureza não é proporcionado para o ser humano, na verdade, numa condição desproporcional. Quando tem desproporcional, a gente tem catástrofe, a gente tem terremoto, a gente tem, enfim, tá? Mas um meio natural, fora essas catástrofes naturais, tá? Um meio condição disso tudo é o quê? Está em ordem. Está organizado, né? Por que os pássaros migram de um lugar para um outro lugar numa determinada estação e depois eles trocam o voo? Porque isso é determinado por uma energia maior, que é uma energia que faz essa conexão de tudo e faz com que eles façam esses movimentos através do instinto. Então ninguém precisa falar para eles, né? Nós, seres humanos, nós ainda estamos numa compreensão de uma linguagem verbal. Com os cavalos a gente aprende uma linguagem gestual, uma linguagem através do movimento, uma linguagem através do sentir, que é do tocar, que é do cheirar, que às vezes, né, do apreciar, do salivar, tá? Que é do ouvir, que é do enxergar, tá bom? Então, só para traduzir para o pessoal, o pessoal vai olhar e vai falar assim, pô, André, então eu tenho um caso de, por exemplo, depressão, porque, sei lá, eu perdi minha avó, eu era muito ligado a ela, e aí não consigo viver porque ela se foi e tal. Então quer dizer que se eu for lá, eu vou estar curado. É isso? Quase isso. Quase isso. Então, para a pessoa que está olhando, isso é uma terapia, isso é um tratamento. Pode-se dizer assim, é como se fosse assim, olha, a gente vai entender o que aconteceu, a gente vai entender o porquê que você está assim para tentar te ajudar a sair desse bloqueio, desse engessamento, vamos dizer assim, que ela tá. É mais ou menos isso? Isso. O que acontece? Quando o cavalo ele sinaliza, a gente encontra um lugar. Então eu falo que ali a gente está no lugar de desenvolvimento pessoal ou de autoconhecimento. Então a gente conheceu o fato. Autoconheceu o fato, né? Desenvolvemos pessoalmente algo que não estava desenvolvido em nós. Às vezes não estava no inconsciente, eu trouxe para a consciência. Agora, o processo de cura está mais em nós do que nos cavalos. Porque assim, os cavalos eles falam assim, ó, tipo, isso você precisa trabalhar. Agora, você está disponível a trabalhar isso da forma que precisa ser feito e não da forma que você quer? Olha só. Entendeu? Porque às vezes a gente reclama de muitos problemas, né? Mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. Mas a gente também não quer mudar, né? Não quer mudar. Então, assim, tipo, como disse até no último encontro que a gente teve, acho que uma pessoa lá falou, simplesmente jogar a poeira para baixo do tapete. Ela vai existir ali, você só limpou a sala. Sim. Mas você jogou essa sujeira para baixo do tapete, né? Então, com os cavalos a gente busca um lugar superior, tá? Mas as pessoas têm que estar disponíveis a agir de acordo com o processo. Então não é simplesmente eu preciso entender que essa parada existe. Não. Eu entendo que essa parada existe e agora o que eu faço com essa parada toda? Caramba, legal. Entendeu? Aí a gente vai além, porque aí a responsabilidade não é do cavalo. A responsabilidade é do ser humano. Eu preciso ressignificar. Eu preciso me curar. Então a gente consegue, a partir de dados, a partir de fatos, a partir de apontamentos, ressignificar algo, que é o quê? Trazer para sua consciência. Agora, o que você vai fazer com isso? Entendi. É de cada pessoa. E eu dei um exemplo muito claro e até óbvio, assim, né? Pô, perdi um ente querido e entrei numa depressão. Mas muitas pessoas, às vezes, têm casos que não são racionais, não são claros. Eu vou dar exemplos aqui e você me corrige se eu estiver errado. Mas a gente tem muitas pessoas, muito empresário que começou um negócio, o negócio não vai, não anda, ou sei lá, dá muito problema e o cara não consegue entender, a pessoa não consegue entender. Isso pode ser, como você comentou,
de coisas até de antepassados, né? Ou seja, olha só que coisa louca. Você pode estar com algum bloqueio, alguma coisa assim, que veio dos seus ancestrais. Ou seja, não é algo seu, que você criou nessa sua vida. É uma coisa que você trouxe de bisavô, tataravô, pai, vô, e vai para vó, vai longe, né? Quantas gerações podem impactar a minha aqui agora? Você tem atrás de você, Marcelo, aproximadamente mais de 4.000 pessoas envolvidas no seu eu. Quê? 4.000? Entre traz aqui papai, traz mamãe. Se a gente colocar 12 gerações para trás aqui, a gente tem 4.000 ancestrais. Caramba, aqui. Que pode trazer... Isso não é que regra, traz, né? Isso traz. Traz alguma coisa. Mas você pode ser uma mudança de padrão. Mas, ao mesmo tempo, você pode ou repetir padrões ou criar crenças limitantes. A grande questão no empreendedorismo está nisso. Ou eu repito o padrão, ou eu crio crenças limitantes. Caramba. Então, o papai falou que eu não posso ser rico, porque os ricos não alcançam o reino dos céus. Né? Mais fácil o camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico alcançar o reino de Deus. Tá bom? Então, existem crenças limitantes. O papai falando assim, ó, você tem que prestar concurso público, porque, na verdade, se você empreender, não vai dar certo. Então, padrões repetitivos ou crenças limitantes, tanto do que eu preciso fazer, quanto também de dinheiro, de que forma eu olho o dinheiro, né? De que forma eu vejo o dinheiro, de que forma eu vejo ganhar dinheiro, ser próspero, ser abundante. Né? E aí, quando as pessoas, na verdade, elas têm isso, elas inconscientemente, elas bloqueiam isso, e até eu usei o meu próprio exemplo, né? Eu mesmo, por crenças limitantes, por repetições de padrões, na época que empreendi, por exemplo, na área de academia de ginástica, simplesmente abri academia e falia. Era porque eu não era bom? Não. Porque eu era excelente no que eu fazia. Mas existia uma crença limitante, uma quebra de padrão que eu precisei depois, através dos cavalos, olhar para um outro lugar e empreender hoje com os cavalos e obter sucesso. Adquirindo, claro, que das experiências vividas, de um contexto explorado e trazer isso para a minha consciência. E aí assim, não, mas eu quero colocar ação nisso tudo e modificar tudo isso, tá? E os cavalos trabalham isso no empreendedorismo. Tanto a tomada dessa consciência, como, por exemplo, dinâmicas que auxiliam e ajudam, né, em tomadas de decisões, de liderança e outras coisas mais. Tanto no ambiente organizacional, corporativo, a gente tem isso. Tá? Eu dei o exemplo do empresário, mas agora você está falando de líder, então você, que é ainda um colaborador, né, não abriu o seu próprio negócio, olha a Siri querendo participar do podcast. Aguenta aí. Isso porque tá no modo foco, no modo tá todo desligado, mas assim que se encherida. Enfim, mas isso então a gente acaba levando até para quem ainda não empreende, mas intraempreende. Ou seja, se você está numa empresa, você pode intraempreender dentro, né, da empresa, logicamente pelo intra. Mas então eu tô meio tomada de decisão, eu lidero pessoas, às vezes, né, tem algum enrosco, alguma coisa que você é muito bom, mas não vai, pode ser crenças limitantes, pode ser muita coisa que vem, né, não só de você, mas de seus antepassados, é isso? É exatamente isso, Marcelo. Pode vir de antepassados, você ter aí padrões, ter crenças limitantes, pode estar no seu ambiente, as pessoas que você se relaciona, né, como é que elas fazem, na verdade, com que esse ambiente te agregue ou te prejudique ou te apontem questões que reforçam o que, na verdade, os seus antepassados... Porque se você está num nível de energia, tipo, com pessoas que têm as mesmas crenças, os mesmos padrões, você vai ecoar e vai ressoar, na verdade, para que essas pessoas cheguem até você. Então, quando essas pessoas elas chegam até você, quer dizer, você não muda o seu ambiente. Então, você carrega de coisas de ancestrais e não muda o seu ambiente. Então, eu preciso mudar o que, primeiramente? Né? O meu ambiente ou as coisas que eu carreguei dos meus ancestrais? Não, eu preciso ressignificar o meu eu, reconhecendo o que veio de trás. Quando eu reconheço o que veio de trás e trago o meu eu com uma grandeza maior, eu mudo o meu ambiente, a minha família, o meu sistema, a minha empresa. Entende? Entendi. Então aí tudo muda. Não adianta eu pensar na empresa sem eu pensar aqui em mim e no que eu trouxe que antecede de mim e que eu continuo honrando. Caramba. E aí a pessoa que está agora ali vendo no seu tablet, no seu telefone, vai falar assim, então o cavalo vai curar isso. Calma, ele vai
nos apontar, né? Volta aquilo que você explicou. Ele vai apontar, ele vai mostrar o que trouxe e aí a gente vai trabalhar isso. O cavalo ele traz um diagnóstico, Marcelo. Diagnóstico, é isso, exatamente. Perfeito. E detalhe, um diagnóstico muito cirúrgico. Tá? Muito cirúrgico. E quando a gente fala da natureza, a gente transcende até a ciência. Uhum. Então são coisas que às vezes a ciência não explica. Uhum. Né? Assim como muitos fatos que são fatos divinos, a ciência não consegue explicar. Os fatos simplesmente acontecem. Uhum. Né? O que as pessoas elas precisam ter é acreditar, é ter fé, né? E é confiar. Porque quando nós trazemos isso dos cavalos, que não necessariamente têm uma consciência para trazer aquilo, né? Ele não está filtrando nada, ele não está julgando nada, ele não está expondo nada, ele não está criticando nada, né? Ele está trazendo isso. Os cavalos eles trabalham numa energia de amor. Caramba. Então ele não traz o apontamento da dor para cutucar sua ferida. Uhum. Ele traz o apontamento da dor para falar assim, ó, olha para esse lugar com amor e ressignifica isso. Caramba. Entende? É para um bem maior, é para um bem à vida. Então quando a gente se coloca nesse lugar, a gente sai do ego e entende assim, faz sentido isso, porque eu preciso realmente alcançar novos voos, eu preciso ir realmente para outros patamares. Então quando eu consigo sentir e apreciar que isso faz sentido para a minha vida, eu mudo. E quando eu mudo, minha vida muda, meu ambiente muda, as coisas fluem, entende? Então, assim, lógico, eu dei exemplos corporativos, a gente deu exemplos sobre depressão, mas as pessoas, às vezes, que acham que não tem nenhum problema, né? Às vezes as pessoas estão olhando e falando, eu não tenho problema nenhum, eu estou bem exausto, não sei o quê. Mas a gente sempre tem alguma coisa para ressignificar, alguma coisa para entender melhor de nós mesmos, né? Nos conhecer melhor. Então, acredito que a pessoa que está vendo, ela fala assim, pô, pode ser para qualquer âmbito, né? Então, uma pessoa está tentando engravidar, não consegue, a pessoa está tentando subir na vida profissionalmente, não consegue, a pessoa... Relacionamento com pais, com irmãos, com família, isso tudo você pode ressignificar e o cavalo vai ajudar nesse processo, certo, André? Com certeza. E vou longe, se você não tem nenhum problema, se você é um desses que não tem nenhum problema, não precisa ser por problema. Por quê? Porque todos os dias você consegue se tornar uma melhor versão de si mesmo. Então Perfeito. O Bernardinho traz muito isso, né? O que você precisa fazer diariamente? Cara, se apresente e faça o seu melhor. Então, a partir do momento que você consegue ter uma compreensão de simplesmente se apresentar e fazer o seu melhor naquele momento presente, que é o único que você tem, o que ficou já ficou e o que vai vir é só na ansiedade, né? Então, faça o que você tem que fazer nesse momento presente. Não tem problema? Potencialize a força que você tem. Não tem nenhuma questão para resgatar? Vai além do seu limite, né? Supera suas expectativas. O que tira um atleta hoje de uma jornada de alto rendimento? Lesão. Mas quando ele não tem lesão, o que acontece em 4 ou em 8 anos ou em 12 anos? Ele melhora a performance, melhora o processo, melhora a vida, melhora a saúde, melhora todo esse ecossistema dele. Isso é muito bem colocado. Então não tem a necessidade não precisa ter um problema. De ter um problema, você pode exatamente. Potencializar aquilo que você já tem de muito bom, de bom. Sim, eu sou um empresário bem sucedido. Tá ótimo. Você não quer alcançar outro nível? Vamos segurar aqui? Vamos segurar parar aqui? Isso, exatamente, tá? Bom, sou uma pessoa que eu tô bem no meu relacionamento. Que legal. Vamos continuar bem no relacionamento? Cara, o que você pode fazer para melhorar esse relacionamento? Vamos tirar umas férias? Vamos fazer uma coisa? Vamos deixar menos influência externa? Vamos nos relacionar mais internamente? Vamos crescer? Vamos evoluir? Tá? Então é isso. Então, às vezes as pessoas elas olham só por um pilar de que eu preciso ter um problema para ressignificar algo, sendo que às vezes eu não preciso passar pelo problema, eu posso potencializar esse algo e esse algo me tirar de grandes problemas. Caramba, que animal. Tá? Esse é um outro olhar. Que animal. A gente chegou a falar sobre vários exemplos aqui, e aí as pessoas devem estar perguntando, mas isso tem a ver com religião? Não, né? Isso... Você pode acreditar em ter qualquer credo, qualquer religião. Isso não é religião, isso é uma conexão com um animal da natureza, uma frequência que esse animal produz. Tem nada a ver com religião, certo, André? Nada a ver com religião, nada a ver com misticismo. Pelo contrário, né? Eu sou cristão, eu leio a Bíblia, acredito em Deus, né? Acredito em Jesus Cristo. Então, assim, não tem nada a ver com religião. Nem... Tem gente que participa que não é católica, é outra religião também. Isso, que tem kardecista, ou que é ateu também. Que nunca... exatamente. Não tem... Isso é científico e natural.
Inclusive, foi bacana essa pergunta sua também, Marcelo, porque a gente acabou de voltar agora, né, de um congresso também da medicina integrativa, onde na verdade estavam médicos ali, e com, na verdade, tecnologias que hoje são as tecnologias de ponta que estão na medicina integrativa. Então a gente vai trazer isso, inclusive, para o universo dos cavalos, tá? De mensurar e de quantificar, estou até te falando em primeira mão, que vai ser em 2025, a Senso Percepção, tá bom? De quantificar, por exemplo, através de relatórios, através de diagnósticos, de que forma as pessoas, elas realmente, na presença dos cavalos, elas modificam. Por exemplo, eu pego uma gota de sangue do seu dedo, coleto ela ali e coloco num microscópio e vou fazer análise, por exemplo, daquela gota de sangue das suas células de campo claro e campo escuro. Aí você vai fazer uma vivência com o cavalo, a hora que voltar a gente faz um teste de novo para ver essas hemácias, o que modificou, o que mudou. Outra questão, aparelho de termografia. Né? Então eu pego lá, só ponto de calor, então o ponto onde tem lá a parte vermelha, você tem ali bloqueios. De que forma eu consigo fazer exercícios com o seu corpo dinâmico em cima do cavalo, que eu tire essa rigidez e desbloqueie o seu corpo, porque desbloqueando o seu corpo você também desbloqueia a mente e tudo passa a fluir de uma forma mais favorável. Um outro aparelho, que é um aparelho inclusive de fora importado, né? Que é um aparelho que tem trabalha com frequência, uma frequência vibracional energética, tá? Que a gente faz esses exercícios também, aí você analisa, né, como é que estava a sua frequência, como é que estavam as suas sensações, essas suas emoções, antes das abordagens com os cavalos e depois. Então, a gente está trazendo todas essas tecnologias para realmente ter algo palpável, quantificado, mensurável, com um relatório, para realmente as pessoas, né, tipo, terem um padrão de que assim, aquele São Tomé, sabe? Tipo, eu preciso ver para crer. Aí o São Tomé também a gente vai mostrar ali de diagnóstico, que inclusive não tem nada a ver com outro campo, com o campo etéreo, com o campo de misticismo, não tem nada a ver com isso. É especificamente científico, fisiológico e natural. Ou seja, se você que está aí assistindo, não, eu sou cético, eu não acredito, não sei o quê, não tem problema, tá tudo bem, você pode acreditar no que você quiser, mas não custa você ir lá e tentar entender melhor, ou agora que vai ter todo esse, vou dizer assim, esses relatórios, esses diagnósticos mais racionais, vamos dizer assim, para você que não tem tanta, não acredita tanto assim nessa frequência que os cavalos trabalham, que o trabalho que o André faz. Então, se você quiser, eu sugiro você fazer, que olha, vai ser transformador. Eu faço já há algum tempo essa parte. A minha mãe, ela é mentorada do André, então ela também em casa a gente tem todo esse conhecimento graças a ela, e agora o André ajudando ela a subir esse nível. Então faça o teste que você vai ver que não custa nada tentar, porque vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar. Você vai se conhecer melhor, certo, André? Sim, e eu falo muito que assim como as frequências dos cavalos, né, Marcelo? O universo, ele atrai, né, por ressonância. Né? Então, essa ressonância, né, das pessoas e essa ressonância dos cavalos é que fazem tudo isso criar uma harmonia ainda maior. Sabe? Então, não é sobre o acreditar num primeiro momento. Talvez é o se permitir conhecer. Então, assim, eu me permito viver uma experiência. E aí eu me permito também saber como é que eu saio dessa experiência. O que essa experiência, na verdade, mudou a minha vida? O que essa experiência mudou a vida da minha família? O que essa experiência mudou a vida da minha empresa? O que essa experiência mudou a vida da sociedade, do ambiente da qual eu vivo? Né? Porque eu falo isso para você, inclusive, porque eu tenho, né, essa experiência na pele, tanto comigo quanto com outras mais de 3.000 pessoas que eu já atendi nesses 12 anos de atendimento. Cara, depois desse... Falou muito melhor do que eu, explicou muito melhor do que eu. Maravilhoso, isso aí. Se permita que você, se permitindo, você vai também encontrar outras coisas, se identificar diferente, né? Se entender melhor e assim por diante. Andrezão, estamos chegando no nosso final. Você já deu aí uma exclusividade de 2025, Senso Percepção, mas a galera que quer te contactar, né? Que André, quero fazer uma experiência dessa, onde eu te acho, com quem eu falo, como que o pessoal pode te achar? Fala aí, pessoal, seu Instagram.
Bacana. O Instagram nosso, né, @sensopercepção. Então você consegue ali ter acesso à nossa página e ver todos os trabalhos a qual a gente já vem fazendo. A gente está com um Instagram novo, mas já tem bastante material que a gente está trazendo, né, desde dos materiais anteriores quanto a esses novos agora. A gente tem também, né, os nossos contatos de WhatsApp, que depois eu posso deixar aqui também para a galera fazer um contato. Nossa sede hoje é na cidade de Itu, mas também nós estamos aí ampliando Itu, São Paulo. Mas também nós estamos ampliando tudo isso, porque nós estamos agora com uma turma de formação a nível de Brasil e também está chegando um pessoal de fora também, tá? Fora do Brasil, que vai estar fazendo essa formação. Então, a ideia daqui a pouco é até no nosso site também, sensopercepção.com.br, nós colocarmos todos os colaboradores, todos os professores em cada região, em cada cidade, onde você pode encontrar esses professores, mas se quiser pode mandar uma mensagem. Legal, então vocês viram que não só você pode entrar ali e entender melhor, né? Quero participar, quero fazer essa terapia, esse movimento, mas se você receber um chamadinho aí, se você sentir, pô, eu gostaria de transformar as pessoas, lógico, tem que estudar, tem que fazer todo esse processo, o André também vai começar a formar pessoas para transformar a vida de outras pessoas através do cavalo, aliás, com os cavalos. É exatamente isso, Marcelo. Na verdade, esses atendimentos também, a gente tem os atendimentos tanto individuais quanto atendimentos coletivos. Então, as pessoas podem participar também dos nossos eventos. A gente promove eventos também, tá? E a formação é para as pessoas que já trabalham, ou não necessariamente, mas normalmente é para as pessoas que já trabalham com terapia, com psicólogo, com educador físico, com médico veterinário, com médicos, né, que queiram buscar mais aí essa linha da saúde integrativa com os cavalos. André, não tem experiência com cavalos. Precisa? Não precisa ter experiência. Nunca montei no cavalo, nunca toquei no cavalo. Tenho medo de cavalo. Não tem problema. Não tem problema. Você vai desenrolar tudo isso aí com eles. Com certeza, os cavalos desenrolam tudo isso e a gente contribui também. Boa. Andrezão, quero primeiro agradecer a sua presença aqui. Hoje é aniversário do André. Pô, obrigado mesmo por estar aqui no seu aniversário. Isso é um presente para nós, para mim, para quem está assistindo. Agradecer a Gabi que está aqui nos bastidores, esposa do André. Esse casal tem uma energia foda. O dia que vocês conhecerem, vocês vão entender. Mas eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal que está te vendo, um recado sobre tudo isso que a gente falou, uma mensagem para a vida dessas pessoas que estão nos assistindo, para quem não conhece esse trabalho, para quem conhece, fala, é o seu momento. Deixa essa mensagem para o nosso público. Obrigado, Marcelo. Eu quero falar para vocês, na verdade, né, daí de casa, que está acompanhando isso, que a gente trouxe aí com muito carinho, com muito amor, é para que vocês consigam realmente viver uma vida de verdade. E se isso, né, for permitido, você conseguir ter os acessos de sair da dor, se transformar, de buscar novos caminhos, de se identificar, de se posicionar, de se colocar nos lugares, na verdade, de onde você acredita, que você tem fé, e que isso vai te levar e vai te impulsionar para um outro nível, que você deve tomar esse primeiro passo agora e colocar sempre isso em ação. Os cavalos, a gente aprende duas coisas com eles que eu quero deixar para vocês aqui. O primeiro, viver o momento presente. O segundo, que o sentido da vida é para frente. Então é isso. Viva o momento presente e o sentido da vida é para frente. Que isso, hein? Ó, quero finalizar com um jeito que ele faz lá no lugar dele. Vamos fazer 1, 2, 3 choque aqui pro pessoal? Bora, vamos fazer? Cara, põe a mão aqui, põe a mão aqui, põe aqui, ó. Se liga, vamos encerrar aqui, ó, com o... Como que eu posso chamar? Um bordão, não? Um bordão também. Um bordão do André. Ele faz o seguinte, ó. 1, 2, 3, choque! Valeu, pessoal! Valeu!